Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e dessa vez a gente vai trabalhar com classificações. É isso aí, classificações de sistemas dentro da nossa área de Química. Muito bem. Olha lá, a gente tem três critérios, para identificar ou para classificar os sistemas. Um dos critérios, ele se refere à substância em si. Não me importa onde essa substância se encontra, com quem ela se encontra, eu apenas preciso da fórmula dessa substância, de como ela é representada. Seja um escrito como a gente tem aqui para o hélio, para o oxigênio. Deixa eu colocar aqui uma coisinha para a gente ver. O hélio, peraí galera, um minuto, aí, o hélio, He, um átomo só, O2 quer dizer que são dois átomos de oxigênio conectados um no outro, O3 quer dizer que são três átomos de oxigênio ligados um no outro, P4 são quatro átomos de fósforo ligados um no outro. Ou eu tenho o desenho da substância, como eu tenho aqui, ou a fórmula da substância já é suficiente para a gente classificar ela entre simples ou elementar, ou a outra coisa que é composta, Então, aqui nessa imagem, o que a gente tem? A gente tem quatro exemplos de substâncias simples, ok? Simples ou elementares. Por que elementares? Porque elas têm apenas um elemento químico. Então aqui, no primeiro exemplo, é só hélio, só o elemento hélio. Aqui, embora sejam dois átomos de oxigênio, apenas o elemento oxigênio, apenas o elemento oxigênio na substância e apenas o elemento fósforo. O que é bem diferente do exemplo a seguir. Nos exemplos a seguir, veja, o gás cianídrico tem hidrogênio, que é esse cara aqui, tem o carbono, que é esse cara aqui, e ainda tem o nitrogênio, que é esse cara aqui. Então, numa única molécula, que é um conjunto de átomos conectados um ao outro, a gente tem três tipos de elementos químicos. A mesma coisa acontece com a água, só que no caso são dois elementos químicos, É o oxigênio e dois hidrogênios. Ambas moléculas são moléculas triatômicas. Ambas são moléculas triatômicas, ambas têm três átomos. Porém, esses três átomos no gás cianídrico são três átomos de elementos diferentes, tipos diferentes. Tem o tipo hidrogênio, o tipo carbono e o tipo nitrogênio. Na água, embora tenha três átomos, eles são dois tipos, o tipo hidrogênio e o tipo oxigênio. Tanto uma quanto outra são dois exemplos que contrariam os exemplos anteriores daquelas substâncias. São dois exemplos de substâncias compostas, ok? Por quê? Porque tem mais de um elemento químico. Legal? Vamos fazer um exercício aqui. Olha só o nosso próximo quadrinho de imagem. Beleza. Aqui a gente tem dois sistemas que são... Aliás, antes de eu te fazer essa pergunta, existe aqui alguma substância simples? Veja só. Não, Não tem nenhuma substância simples. Veja, a cada uma das moléculas você tem mais de um elemento químico diferente junto. Então aqui são todas substâncias compostas, ok? Beleza. Porém, cada um desses quadrinhos A, B, C e D representa uma amostra, ok? Então, vamos lá. A gente tem quatro amostras. Em duas delas eu tenho pureza e em duas delas eu tenho uma mistura. Em duas delas eu tenho uma substância pura e em duas delas eu tenho uma mistura. Onde estão as substâncias puras? Ou melhor, onde está a amostra pura? Se você disse A e D, você acertou.
Por que A e D você acertou como puro? Veja que as duas moléculas do A, embora sejam duas moléculas compostas, elas são idênticas. Não tem moléculas diferentes, além de um único tipo de molécula, não existe outro tipo de molécula no A. Assim como, embora sejam 4 moléculas compostas na amostra C, são todas elas idênticas. Um único tipo de substância que é bolinha cinza com bolinha verde. Todas elas são idênticas. Pureza é isso. Não importa o tipo de molécula, se é simples ou composta. O que importa é que todas as moléculas são iguais. O que a gente não tem no sistema B e no sistema C. Observe que essa molécula e essa são diferentes no sistema B. Mistura, mais de um tipo de substância química diferente. Observe que essas duas aqui também são diferentes no C. Então, mistura também, ok? Mistura no A, mistura no B, mistura no C. Legal? Então, o primeiro critério era simples ou composta, analisando só a fórmula. O segundo critério é analisar a composição, o conjunto de moléculas. Todas as moléculas são idênticas? Pura. Tem moléculas diferentes? Mistura. E aí, o terceiro critério é a aparência. Sistema homogêneo, seja puro ou mistura, a gente vai ter o quê? A gente vai ter sistema, vamos tirar esse cara aqui, ó. Esse cara não precisa aparecer. A gente tem o quê? Homogêneo, seja puro ou mistura, não importa. Homogêneo é uma cor só, é um aspecto só, homogêneo é uma fase só, homogêneo é uniforme. Legal? Veja que são critérios independentes, como eu sempre falo. Sistema homogêneo pode ser puro, um só tipo de substância, ou pode ser uma mistura. A mesma coisa vale para sistema heterogêneo, mais de uma cor, mais de um aspecto, mais de uma textura. Pode ser puro, olha lá, lembra que eu comentei na aula? Água sólida com água líquida e água gasosa. É a mesma substância em estados físicos diferentes. Ou pode ser uma mistura. Então veja, se é simples ou composta, se é puro ou mistura, se é homo ou hétero, são todos critérios independentes. Simples ou mistura tem a ver com a fórmula da substância. Simples ou composta tem a ver com a fórmula da substância. Pura ou mistura tem a ver com o conjunto de moléculas, se são iguais, todas elas, pura. Se são diferentes, mistura. E por fim, homogêneo e heterogêneo tem a ver com o aspecto visual. Homogêneo ou solução ou monofásico, eu vejo uma cor só, ou uniforme. Heterogêneo eu vejo mais de uma cor, mais de um aspecto, mais de uma textura. Legal? 3 critérios diferentes e se interrelacionando. Simples ou composta, pura ou mistura, homogêneo ou heterogêneo. Esses são os 3 critérios das classificações dos sistemas. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão e que tenha sido proveitoso para vocês. Um grande abraço e tchau!